Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos baseados aqui em Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar conosco nesse início de semana, segunda-feira, um dia especial que Deus preparou para nós. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Ontem tivemos um culto glorioso, maravilhoso. As nossas ministrações estão disponíveis aqui no canal PR Giovanni, ou então no facebook.com/pastor.gil, tá bom? Deus vos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 5, versículo 15 diz: bebe a água da tua fonte e das correntes do teu poço. O que o texto sagrado está dizendo? Que a vida conjugal, a intimidade do casal deve ser guardada dentro ali das quatro paredes, entre o casal. A Bíblia está dizendo, existem prazeres que são lícitos, prazeres que são maravilhosos, são abençoadores, mas esses prazeres, essa intimidade conjugal, se você observar no contexto, ele está contrastando com a mulher estranha, com a mulher alheia, com a mulher adúltera, né? Que é o aprontar, a imoralidade, a perversão. Do outro lado, existe a bênção do casamento, a bênção da aliança matrimonial, e a intimidade conjugal abençoada pelo Senhor. E Deus está falando, se você é casado, se você tem um cônjuge, se você tem uma aliança matrimonial, se você tem uma aliança de amor com alguém, bebe dessa água da tua fonte, fonte de delícias, fonte de prazer, fonte abençoadora que gera filhos naturalmente falando, né? Gerações, legado, continuidade, é a semente do futuro, são os nossos filhos, são herança do Senhor, mas também nós vemos aqui que a intimidade conjugal, a sexualidade dentro do contexto do casamento deve ser explorada, deve ser fonte de prazer, porque a Bíblia está ilustrando aqui simbolicamente com uma água que é bebida numa fonte, como correntes de água dentro de um poço. Um poço, ou seja, um cônjuge, né? Deus é contra a poligamia, que é aquela possibilidade hoje muito comum de poliamor, né? De ter várias pessoas se envolvendo. Não, nada disso, é um só. Casamento cristão é heterossexual, é monogâmico, é uma aliança de amor, é uma unidade perfeita de corpo, alma e espírito, dentro dessa intimidade prazerosa, protegida pela aliança matrimonial, pelo juramento, pelo compromisso mútuo, né, um com o outro, diante do Senhor e diante da sociedade. Versículo 16, ele diz: derramar-se-iam as tuas fontes para fora e pelas ruas os ribeiros das tuas águas. Em outras palavras, Salomão está dizendo, toda essa potencialidade, toda essa sexualidade, toda essa sensualidade guardada, preservada para o casamento, não pode ir para fora. Assim como uma água não deve vazar, né, pela fonte, né, pelo poço, para o lado, senão ele perde o seu sentido, o seu valor. A mesma coisa a questão do erotismo, da sensualidade, da intimidade conjugal, dessa coisa linda, prazerosa, que é a intimidade do casal. E aqui a Bíblia também está falando de não pular a cerca, da infidelidade, da deslealdade com o seu cônjuge. Como diz lá em Malaquias, que Deus é testemunha da aliança que foi feita com a mulher da tua mocidade. Malaquias diz que não adianta ir no altar, chorar diante do Senhor, pedindo as bênçãos de Deus, se você está sendo infiel com a mulher da sua mocidade. Não podemos fazer isso, temos que ser fiéis, leais ao nosso cônjuge, a pessoa que está do nosso lado, ao nosso companheiro, à nossa companheira, da qual nós temos uma aliança ratificada diante do altar, diante das pessoas e ratificada diante da primeira relação sexual. Olha a importância, a primeira relação sexual, depois do juramento e da aliança do casamento, marca, sela toda aquela ritualística do casamento e do matrimônio. O matrimônio, né, o casamento, é uma aliança social, é uma aliança espiritual e uma aliança ratificada com sangue, a partir da primeira relação sexual, da primeira intimidade sexual do casal. É sacramentado, é selado uma aliança de sangue, por isso que
que essas fontes, essa água, a sexualidade não pode ser derramada para fora, assim como a água não deve sair dos ribeiros e das fontes para fora, tá bom? Versículo 17 diz: sejam para ti, somente para ti e não para estranhos contigo. Ou seja, somente entre vocês dois, somente entre o marido e a mulher, entre o esposo e a esposa. Não pode ser jogada para fora, jamais. Não para estranhos, mas somente para ti. Ou seja, tanto o amor dela por você, quanto o seu amor, seu afeto, afeição, carinho com a outra pessoa. Versículo 18 diz: seja bendito o teu manancial. Manancial é como se fosse uma fonte de água, né? Um ribeiro de água, lindo, maravilhoso, que dá vida. Olha que coisa linda. É assim que Deus vê a intimidade conjugal, a intimidade do casal, como um manancial, como algo que promove a união do casal, promove a vida comum entre os dois, a vida conjugal. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha que coisa linda, gente. Temos que ser fiéis à mulher da nossa mocidade. Ou seja, a nossa esposa, aquela que nós casamos há tantos anos atrás. Temos que ser leais, temos que ser fiéis a elas. Por quê? Porque nós fizemos um compromisso, nós ratificamos uma aliança. E Deus leva muito a sério tudo isso. Alegra-te, ou seja, tenha prazer, se alegre, goze com a mulher da tua mocidade, para que ela se torne junto com você, seja homem, seja mulher, no caso se você é esposa ou marido, com o seu cônjuge, aquele com quem você ratificou a aliança lá atrás, no tempo da juventude, no tempo da mocidade. Seja fiel, seja bendito o teu manancial. Que coisa linda que a palavra de Deus diz. E no 19 diz: como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Então nós estamos vendo aqui quão importante é a relação sexual. A Bíblia está usando aqui seios que saciem em todo o tempo. Aqui nós estamos falando de relações sexuais, de intimidade conjugal de forma contínua, não pode ser interrompida. A partir do momento que você se casou com alguém, você estabeleceu um voto de compromisso, de aliança com alguém, dentro dessa vocação do matrimônio, desse chamado, dessa vocação. Lembre-se, você tem compromissos de intimidade com essa pessoa, com o seu cônjuge, com a pessoa que você tem aliança, com a pessoa que você ama. Que os seus seios, no caso do homem pela mulher, te saciem todo o tempo e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Quando a vida sexual do casal é o termômetro da vida conjugal. Se a vida sexual, a intimidade do casal vai mal, é porque a vida conjugal vai mal. E nós precisamos investir nisso. Investir nessa questão é muito importante. Hoje nós vemos o sexo sendo banalizado, ou então sendo visto como algo sujo, horrível. Sim, fora do casamento é sujo, é culpável, é abominável, é amaldiçoante, mas dentro do casamento a Bíblia está dizendo que esse amor, esse afeto, esse carinho, essa intimidade estabelece uma espécie de atração perpétua, de saciedade, de plenitude, de abundância dentro da vida do casal. E não há nada de errado, não há nada de pecado usufruir desses prazeres abençoadores dentro do casamento, dentro da vida conjugal. Pelo contrário, a Bíblia está incentivando, né, a você se tornar, no caso da mulher, uma gazela graciosa, uma serva amorosa, e que os seus seios saciem o seu marido em todo o tempo. Haja essa unidade, haja essa fusão de corpos, abençoada por Deus, a fim de gerarem filhos para a glória de Deus, mas também de gerarem prazer, unidade, aliança e atração perpétua entre o casal. Ok? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Nós vamos parar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso nós vemos, irmãos. Deus é um Deus que pensou em tudo. Existem respostas da palavra de Deus para todas as principais indagações humanas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tem a vida de Deus.
promove vida na sua vida e ela é eficaz porque funciona. Se nós obedecermos ela, guardando a nossa vida em santificação, em honra, em consagração e dedicação ao Senhor, respeitando os nossos votos, a nossa vocação, seja de solteiro, sendo solteiro, seja de viúvo, sendo viúvo, seja de casal, sendo casado, respeitando essas diferenças, essas vocações diferentes da vida conjugal como a da vida da solteirice, querido, nós seremos abençoados, agraciados, guardados e protegidos pelo nosso Deus. Que você tenha uma semana abençoada, que você desfrute dos prazeres abençoadores contidos na palavra de Deus, da relação dos pais pelos filhos, no sentido de carinho, afeto, amor, companheirismo, mas também na vida conjugal, além do carinho, amor, companheirismo, a intimidade sexual, a unidade, a fusão de corpos, gerando prazeres abençoadores, como nós vimos aqui na palavra de Deus. Também podemos desfrutar de companheirismo, amor, afeto, carinho entre os irmãos, entre os amigos, entre as pessoas que nós queremos bem. Precisamos aprender a amar de verdade e continuar firmes e fortes no propósito de Deus de manifestar sua graça, amor, sua glória através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que você clique aqui no link de descrição, tem todas as informações, horário do culto, o endereço da igreja, todas as informações necessárias. Dá um joinha, siga o nosso canal, compartilhe esse link com outras pessoas, para que o máximo de pessoas possam ser abençoadas e agraciadas pelo Senhor. Se você sentir no seu coração o desejo de semear, de ofertar nesse ministério, faça isso e que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor.